capta essa mensagem. Vamos agora à manchete da Raniele sobre o depoimento, aliás, sobre o depoimento não, sobre a apresentação da defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro. A defesa dele diz que ele tentou evitar que doideiras fossem assinadas pelo presidente. General garante que trabalhou para Bolsonaro não assinar doideira de radicais. Paulo Sérgio Nogueira cita reunião para tratar de medidas de exceção. Vamos lá. Ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, general Paulo Sérgio Nogueira, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que atuou para impedir que o ex-presidente assinasse o que chamou de doideira sugerida por radicais. Nas alegações finais, a defesa de Nogueira disse que ele temia uma fissura nas Forças Armadas, com a adoção de uma medida de exceção. Segundo o general, após a reunião no Palácio da Alvorada, em 7 de dezembro de 2022, ele convocou comandantes militares para alertar Bolsonaro sobre as gravidades e consequências dessa decisão. A defesa também citou ataques virtuais que Nogueira sofreu por se opor a qualquer trama golpista e pediu anulação da ação por suposta incompetência do STF. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do caso e ainda não há data para o julgamento na primeira turma da corte. Complementa, Raniele. Pois é, já era esperado que Paulo Sérgio Nogueira agisse dessa forma. Foi também bem parecido com o que ele apresentou no interrogatório do dia 10 de junho no STF. Ele agiu de forma também tentando agir de forma planejada com o Freire Gomes, que era o comandante do Exército e que não entrou a lista dos réus, mas que na época a gente lembra que o Batista Júnior, o brigadeiro, havia dito que ele andou prender Bolsonaro caso ele levasse esse plano adiante. E Paulo Sérgio Nogueira, agora nas alegações finais, diz que tentou, mostrando ao ex-presidente Jair Bolsonaro a gravidade dessa medida de exceção que ele poderia assinar. E que saiu da reunião do dia 7 preocupadíssimo com essa possibilidade. Confirmou, como no interrogatório, que no dia 7 de dezembro, sim, eles debateram no Palácio da Alvorada, considerando sobre essa medida de exceção. Agora vamos aguardar se o ministro Moraes será convencido de Paulo Sérgio Nogueira, porque há imagens fortes daquela reunião ministerial que foi documentada pelo próprio Mauro Cid, em que Paulo Sérgio Nogueira falou que era o momento de agir, em que o general Heleno disse de virar amigo. Vamos lá, Franci. O que o general falou aí não é quase uma confissão? Porque ele está dizendo, olha, tinha lá um documento ilegal. Quando ele fala medida de exceção, é uma coisa que não estava, entre aspas, dentro das 4 linhas, não é isso? Isso confronta, inclusive, a tese da defesa do ex-presidente da República, que nós acabamos, inclusive, de mostrar aqui no Agora Brasil. Então, há essa confissão de que, de fato, ali naquela reunião estava se tratando de medidas antidemocráticas, medidas que atentavam ao equilíbrio, à estabilidade das instituições, de modo a garantir que o então presidente Jair Bolsonaro continuasse no poder, mesmo ele não tendo sido reeleito no pleito de outubro de 2022. Então, é sim, a meu ver, uma declaração e que complica ainda mais a situação do ex-presidente da República. Claro que a defesa ali tenta de todo modo protelar que essa definição, que esse julgamento aconteça agora. Então, a gente tem ali aquela suspeição que tentam levantar em torno da delação de Mauro Cid, outras medidas na tentativa de protelar esse julgamento, mas isso não vai acontecer e declarações como essa só ajudam a corroborar as provas que já foram obtidas e que a tendência, é claro, de uma condenação de Jair Bolsonaro, mas não uma condenação política, mas uma condenação porque há provas que sustentam, sim, essa trama golpista. Mariano. Concordo com
Como é a última cartada, a defesa final aí, antes do julgamento, Amadeu, todos eles vivenciavam esse meio militar. Então, eles podem querer desconceituar o que é, de minimizar, mas o objetivo era a permanência, né? Que o presidente não assumisse, né, de fato. Ou seja, Golpe. um golpe, né? Se não era para continuar as regras com o presidente eleito assumindo, fora disso, um golpe. A Ranieri. Fora disso, um golpe. Fala, Ranieri. Só complementando o que chamou também atenção nas alegações final, Helene, que foi, inclusive, vocês lembram que foi apreendida uma agenda em que havia ali detalhado um plano, que tinha uma frase, Lula não sobe a rampa, ele foi, inclusive, questionado sobre isso. Mas a defesa do general Heleno, que, inclusive, é um advogado bastante diferente aqui no Distrito Federal, ele diz que a participação do então ministro do GSI foi meramente acessória e periférica em relação ao núcleo organizacional. De acordo com a defesa, há elementos que indiquem que ele participou de forma relevante nessa empreitada criminosa. Ou seja, ele mesmo, a defesa, está falando em uma empreitada criminosa. O Braga Neto, que era o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, vice na chapa com Bolsonaro, diz que a acusação contra ele é baseada praticamente apenas em mensagens adulteradas de WhatsApp e também na delação de Mauro Cid. Por isso que eles tentam anular a delação de Mauro Cid e tentam dizer que o TF é incompetente para julgar, porém esses embargos já foram analisados pela primeira turma e já foram refutados. Vamos lá com Mota.